Começando mais um vídeo, agora cozinhando com a Aline. Não, hoje o vídeo não vai ser de receita, a gente só vai aproveitar o tempo mesmo. Bom, a gente fica muito dividido um pouco sobre os conteúdos de viagem lá no Instagram e aqui no YouTube, como a gente faz para criar alguma coisa para vocês. Acaba que, para não ficar repetitivo, a gente não consegue muito gravar lá, porque lá é muito foco de viagem, né? E aqui no YouTube a gente vai tentar criar um espaço para poder fazer isso daqui. Bater um papo com vocês, mostrar um pouco sobre a nossa rotina, falar um pouco sobre a gente. Sobre alguns assuntos, então vão ser, entre aspas, uns podcasts, umas conversas, e quando a gente estiver dirigindo, quando estiver cozinhando, né, mostrar para vocês. A gente precisa fazer um tour aqui do trailer. Para quem não sabe, a gente comprou um trailer novo, então a gente vai buscar agora em dezembro de 2025. Então a gente está indo buscar um novo, então a gente precisa fazer o tour desse e depois o tour do novo ainda. Então é isso, então hoje está começando mais um vídeo e a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje sobre nossas experiências Chile, Paraguai e Argentina. Falar um pouquinho o resumo de tudo que a gente fez, tá bom? Então, agora vai começar o vídeo, a Aline está cozinhando, então roda a vinheta. Não tem vinheta. Então, começando o vídeo, a nossa ideia é, como eu falei, falar um pouco sobre o Paraguai. Vamos lá, a gente está há 2 anos viajando de motorhome, né? Nosso trailer. Muita gente fica na briga que o nosso não é motorhome, mas enfim, a gente tem um trailer com uma caminhonete e a gente já está há 2 anos viajando, fizemos 19 estados brasileiros, rodamos o litoral do Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul, Torres para ser mais preciso, até lá em cima no Maranhão, passando por quase todas as praias do Brasil. Fizemos outros estados, a Chapada Diamantina, Chapados Veadeiros. E chegou no momento desses 2 anos viajando que a gente decidiu sair um pouco do país, né? Novas experiências, novas culturas e a gente queria ver neve, gente. Era a única coisa que a gente achava que não ia conseguir ver no Brasil. Então a gente continua achando o Brasil o lugar mais incrível do mundo. A gente considera ainda o Brasil com as coisas mais bonitas do mundo, então assim, a gente conheceu bastante do nosso país para resolver sair e ver paisagens que realmente a gente só iria encontrar aqui, que o Brasil tem certas coisas que não tem, que na Argentina e no Chile tem, tipo vulcão, neve. A gente queria coisas diferentes um pouco. Quem acompanha a gente há um tempo sabe que a gente é defensor do Brasil nessa parte de turismo e aventura, porque muita gente... É engraçado que quando a gente falava, a gente tem motorhome, a primeira pergunta, qual país vocês já foram? E a gente sempre falava, né? Cara, Brasil. O Brasil tem formações incríveis que você não vê em outros lugares do mundo, a recepção calorosa das pessoas, é tudo muito fácil. Você precisa de água no motorhome, você consegue. Você precisa de energia no motorhome, você consegue. Você precisa de apoio. As pessoas são muito mais receptivas. Mas chegou no momento que a gente decidiu novas experiências, né? Enfim. Então a gente primeiro passou pelo Paraguai, a gente fez uma breve entrada no Paraguai. A gente, sabe aquela tríplice aliança? Ou tríplice divisa? Tríplice aliança é outra coisa. A tríplice divisa a gente passou Paraguai, Argentina e Brasil. Aí depois disso a gente caiu só na Argentina e subimos, na verdade, a Argentina. Bom, a gente caiu na Argentina. Eu vou sentar aqui. E decidiu ir direto para o norte. Norte da Argentina, fomos para a região de Salta, Cafayate, Catamarca, desculpa. Catamarca, norte da Argentina, lá em cima no mapa, decidimos ir para lá. Então fizemos montanhas coloridas, fizemos lagoas, fizemos vulcão, o que mais? Cordilheira dos Andes, foi incrível. Todos esses vídeos, pessoal, no detalhe fica no nosso Instagram, tá? Então, se você quer ver essa parte de aventura, dica de viagem, vai lá, a gente salva nos destaques. Quando você entrar na nossa bio, vai ter lá os destaques, tá? Então, ali a gente mostra tudo que a gente fez, fica salvo. Onde a gente comeu, onde a gente parou, todo o nosso, como se fosse um canal aqui mesmo no YouTube, só que fica salvo lá nos destaques, tá? Então, se você quiser ver o que eles fizeram na Argentina, vai lá que tá lá. Então, fomos pro norte da Argentina, passamos pelo meio da Argentina, lugares incríveis, a gente amou a Argentina. Fomos até a Patagônia, vimos neve, fomos nas formações, como é que chama, de mármore? Capillas de mármore, são cavernas de mármore no Chile. Saiu da Argentina, fomos para o Chile. Que na verdade Capillas de mármore na verdade é na divisa ali embaixo, né? Enfim, então fomos para o norte da Argentina,
descemos até a Patagônia, na Argentina, e atravessamos, que é aí que é essa divisa ali, né? Que existe a Patagônia Argentina e a Patagônia Chilena. Vimos vulcões, fomos para Caviaui e Copauui, que é um vilarejo nos pés de um dos vulcões mais ativos, dos mais altos vulcões ativos do mundo, que é o vulcão Copauui. Subimos pelo Chile, então subimos pelo litoral. O mais alto não é o Vila Rica, não? Acho que você está confundindo. A gente foi nos dois, mas eu tô na dúvida agora. Eu acho que o mais alto vulcão ativo é o Vila Rica. Não lembro agora. Então a gente foi para Copauui e, enfim, ali a gente estava rodeado dos vulcões mais altos e ativos do mundo. Então por isso que tem essa briga, qual que é o mais alto e tal, mas é todos muito com altitude elevada, né? O que mais? Entramos no Chile, então, subimos pelas praias, pelo litoral e caímos de novo no norte da Argentina. Subimos o Atacama e depois atravessamos para o norte da Argentina. Verdade, fomos até o Atacama, norte do Chile, né? O Atacama é o deserto mais árido do mundo, o deserto mais seco do mundo. Então a gente conseguiu ver um cenário que a gente nunca tinha visto. Apesar de no Brasil ser calor, a gente ter o cerrado, é muito diferente. Você não vê vida nenhuma, assim, é muito louco. Você anda quilômetros e quilômetros e quilômetros de seca. E a gente foi pelos geysers, que são buracos de... a água, o lençol freático, ele entra em contato com magma, aquela água ferve e vai borbulhando como se fosse uma panela de pressão e vai abrindo buracos na terra e aquele vapor sai. E a gente foi ver esse fenômeno lá no Chile, que foi também surreal de lindo. Então a gente, Paraguai, topo da Argentina, norte, descemos a Argentina, subimos o Chile até o topo do Chile quase, entramos na Argentina de novo para voltar e agora Paraguai. Estamos exatamente na cidade de Assunção, no Paraguai, considerada a capital do Paraguai. E daqui a gente está indo sentido ao Brasil, porque está vindo final de ano, né? A gente está no mês de novembro, 19 de novembro hoje. E final de ano vamos para o Brasil para rever a família, rever os amigos. Minha filhinha, para quem não sabe, eu tenho uma filhinha de 10 anos, a Bia, então a cada 2, 3 meses que a gente corre para lá para ficar com ela um pouco. Então vamos ficar lá finalzinho de dezembro, janeiro com ela, férias, passear, rever os amigos. Depois a gente vai para outra trip. Ainda não tem muitos detalhes de onde a gente vai, mas provavelmente vamos sair do Brasil de novo. E é isso, então fizemos um resumo mais ou menos do que a gente fez e agora a gente vai dar nossa opinião sobre tudo que a gente fez. A Aline está preparando antes disso aqui um flango. O que você fez aí? Nada, só coloquei alho, chimichurri e colorau, que é da Argentina. O chimichurri é da Black Flag. E só, mais nada. Aproveitando a Black Flag, trabalha com a gente já desde o começo do nosso projeto. E aí a gente usa muitos temperos, geleias. A Black Flag está com a gente desde o começo. Aproveitando também, vou abrir a nossa casa. A gente está aqui de frente para a Lagoa de Assunção, Baía de Assunção, que é uma cidade que a gente gostou muito, fala a verdade, bem tranquila. Aqui tem uns trailers de food truck. A gente dormiu aqui essa noite, vai ser a segunda noite, gostamos bastante. Assunção parece ser uma cidade bonita, cuidada. A gente deu uma volta hoje, fomos lavar o carro, lavar o trailer. Fomos no mercado a primeira vez e a gente já foi surpreendido positivamente. A gente veio do Chile com valores muito altos, assim. A qualidade da comida em geral do Chile é absurda. As frutas são lindas, parece de novela. As frutas, vegetais, verduras, carne, tudo é muito bom. Mas muito caro também, muito caro. A única coisa que era barata no Chile era atum, o resto era muito caro. E daí a gente passou para a Argentina, que não é tão barato também, continua sendo mais caro que no Brasil. E a gente foi para um lugar extremamente turístico na Argentina, que é São Pedro do Atacama, o que deixava as coisas... Purmamarca, que também é super turístico. Então a gente continuou pegando cidades muito pequenas e com valores muito altos de tudo, de mercado. Então agora a gente chegou em Assunção e está sendo um respiro pra gente, porque os valores são mais parecidos com os valores do Brasil.
a nossa moeda vale um pouquinho mais e é tudo muito parecido com o Brasil. Muitas coisas até são mais baratas que o Brasil. Então aqui em Assunção hoje está sendo o nosso primeiro dia aqui mesmo, vivenciando a cidade. E estamos surpresos positivamente, né, Nino? É porque eu estou fazendo stories também no Instagram. Então, nossa opinião sobre... Primeiro a gente entrou na Argentina, né, e a gente não teve um choque muito grande, não. Era mais caro, mas... Era um pouco mais caro que o Brasil, mas nada muito absurdo. Comida, mercado, achamos ok. Combustível, achamos ok. Por exemplo, eu não lembro de cabeça agora, mas vou chutar que, por exemplo, o diesel no Brasil R$7, ali devia estar R$7,20, R$7,30. Na Argentina, na época, tá? Não lembro exatamente os valores, mas era próximo. Comida, mercado, era bem próximo também, não achamos muita diferença. O que mais? Hotéis a gente não sabe opinar, pessoal. Não, a Argentina mercado era um pouquinho mais caro, sim. Era um pouquinho mais caro, porque eu me lembro que a gente pagava, por exemplo, uma caixa de leite, que no Brasil, sei lá, a gente pagava R$5. Na Argentina a gente já tava pagando 6, 7. Tipo, era considerável, assim, o valor mais caro. E aí, pro Chile, Então a Argentina a gente achou comida tudo um pouco mais caro que o Brasil, mas não achamos nada muito fora da curva. Outra coisa que a gente não teve dificuldade foi, por exemplo, água. A gente que mora no motorhome, né, precisa de água a cada 3, 4 dias. A gente tem uma caixa de quase 200 litros, caixa d'água, que a gente usa para tomar banho, para lavar louça, para descarga do vaso. Então a gente precisa de a cada 3, 4 dias ir num posto e encher a nossa caixa d'água. Na Argentina a gente abastecia, né, claro, bom senso também. A gente abastecia a caminhonete e pedia para encher a nossa caixa d'água. Super tranquilo. Lugares para estacionar o motorhome também não tivemos problema. Todos os lugares que a gente parou, a gente foi bem recebido. Muitas cidades tinham camping gratuito, né? Ah, é verdade. Falando sobre campings, essa é uma estrutura que no Brasil a gente não tem. A gente até na época comentou disso, que é um pouco vergonhoso até para o Brasil nesse sentido, porque quando os viajantes de motorhome vão lá para o Brasil, infelizmente sofrem um certo preconceito, né? Porque ver argentino tem essa certa rivalidade. E quando a gente entrou de motorhome, brasileiros entrando de motorhome na Argentina, fomos extremamente bem recebidos. Eu lembro que nas primeiras cidades que a gente entrou num camping gratuito. Então existem várias cidades, quase todas as cidades, campings gratuitos com água, energia, ponto de descarte, lugar para você tomar banho, banheiro, tudo gratuito, né? Uhum. Então, assim, é uma estrutura que no Brasil não tem, muito pelo contrário. O Brasil, Ubatuba, Florianópolis, Rio Grande do Sul, muitas cidades estão proibindo, Campos do Jordão, muitas cidades estão proibindo o motorhome, né? Então a gente vai contra tudo que a gente deseja, né? Quem viaja de motorhome. Infelizmente tem viajantes de motorhomes que são porcos, mas assim como... Tem brasileiros porcos também. É isso que a gente estava falando. O Brasil, ele vai contra, a gente enxerga que está indo contra o que os outros países estão fazendo. Eles estão se estruturando para receber o campismo. E no Brasil estão proibindo. Então, não sei, eu acho que a receptividade que a gente teve aqui é muito diferente do que os argentinos, paraguaios, uruguaios e chilenos estão recebendo no Brasil, até pela nossa experiência de ver a galera tratando. Eles falam que eles vêm pra cá passar férias, curtir as nossas praias que são mais bonitas, que o Brasil tem tudo e ficam aqui eternamente e tal. Cara, não é bem assim. Aqui também tem praias lindíssimas, aqui tem lugares incríveis e eles recebem a gente muito bem. Eles também têm coisas aqui nos países que não tem, que a gente não tem no Brasil. Então eu acho que a marra que a gente veio pra cá assustado, porque todo mundo falou que os argentinos iam implicar porque a gente era brasileiro, que a polícia ia tratar a gente mal porque a gente era estrangeiro, que as pessoas talvez não recebessem, fossem mais frios com a gente por ser gringos e tal, igual a gente vê o pessoal sendo tratado no Brasil. Aqui a gente sentiu exatamente o contrário. A polícia parava a gente foi muito parado, porque na entrada de cada cidade na Argentina tem um posto policial, é normal, eles param vários carros. E quando a gente se enrolava para falar alguma coisa, ou quando eles falavam muito rápido e a gente não entendia,
Eles já sacavam que a gente era do Brasil e eles tratavam a gente melhor ainda. Já abriam um sorrisão, já brincava, falava do Neymar, falava de futebol, perguntava que time a gente torcia. E acabava ali, sabe? O gelo, a cara feia que talvez pudesse ter, quando viam que a gente era brasileira, era exatamente o contrário. Então a receptividade de todo mundo no Brasil e de todos os lados, camping, pessoas, polícia, comércio, aqui na Argentina, no Chile e aqui no Paraguai, agora a gente está vendo, são muito positivas, né, Nino? Ela falou do negócio de polícia, é engraçado, que quando a gente veio pra cá, foi exatamente isso. Um monte de gente falou, cuidado, que a polícia lá vai perturbar, a polícia vai ficar parando vocês toda hora. E foi muito pelo contrário. A gente foi muito bem recebido, polícias extremamente educadas, simpáticas, até nas próprias fronteiras, assim, quando a gente falou, eles vão virar o motorhome de cabeça para baixo, vão querer arrumar problema. Cara, teve situações que eles nem... Eles não abriram olharam, nem a geladeira, né? Eles entravam, tinham um bom senso, olhavam a geladeira, faziam algumas perguntas se a gente tinha tal coisa. Não tinha, cara, libera. Eles não ficam procurando problema, sabe? E era o nosso medo. Bom, então assim, a Argentina a gente gostou muito, teve extremamente pontos positivos. Eu acho que para reclamar, talvez, ponto negativo da Argentina sejam preços um pouco comparado ao Brasil, mas também nada demais. A nossa moeda que tá uma A nossa vergonha moeda mesmo. que não tá valendo nada. Ali me derrubou o leite aqui. E é isso, então a Argentina foi essa a nossa opinião. Voltaríamos. Sugerimos norte da Argentina, a gente amou. Região médio ali, eu não lembro nada muito relevante. No meio da Argentina que a gente passou. Cara, eu acho que Fiambalá, não sei se já é norte da Argentina, mas é bem legal. E a parte lá embaixo da Patagônia também a gente amou. Aproveitando. Uma dica de Chile, galera, não vou falar que deixem de ir para Santiago, porque Santiago deve ser muito legal. A gente não passou, porque é uma cidade famosa por ser um pouco violenta por causa de motorhome. Mas conheçam Pucón e Vila Rica, são duas cidades, uma do ladinho da outra, coisa de 20 minutos. E tem muita coisa turística para fazer. No Chile, né? Tô no Chile. No Chile. Não, espera, eu tô na Argentina. Desculpa, eu achei que ele tava falando, então vai. Que ela já tá no Chile, eu tô querendo fazer país por país. Então vai. Dicas da Argentina, então. Da Argentina, então. Norte da Argentina, Salta, Fiambalá. O norte da Argentina tem montanhas coloridas incríveis, Cafayate, trilhas. Purmamarca. Depois a gente vai deixar também... Bom, como eu falei lá no Instagram, tem tudo que a gente fez. Tudo, detalhe. E a gente deixa tudo salvo lá. Todos os nossos stories estão salvos lá. Todos os nossos stories estão salvos lá. E aí atravessamos pro Chile. E aí que vem agora a polêmica. Porque assim, o Chile, pessoal, é lindo. Realmente não podemos negar a questão de vulcão, neve. As pessoas receberam a gente bem de uma forma geral. Não como na Argentina, mas fomos muito bem recebidos no Chile também. Mas o Chile é muito caro. Por exemplo, comer, né, almoço. Um prato que a gente no Brasil paga, um PF, prato executivo, de 20, 25 reais, uma média. Lá a gente pagava 80. Um casal para almoçar... E detalhe que não era as guarnições, não era arroz, feijão, era batata, carne e salada. Isso era 80 reais. O PF na Argentina e no Chile é batata frita, carne e salada. Eles não têm o hábito de comer arroz e feijão. Não têm o hábito de enfeitar os pratos igual a gente faz. A gente agora lá em São Pedro do Atacama, a gente acabou de comer também, a gente pagou... Até que pagou barato, deu mais ou menos 50 reais. Um prato que veio um pedaço de frango. Purmamarca. Um pedaço de frango com batata fatiada, meia batata fatiada e só. Purmamarca, foi. Só. Então, assim, é muito caro comer em lugares turísticos na Argentina e no Chile era muito mais. Então, comida realmente foi muito caro. Combustível no Chile é muito caro. Tudo era muito caro. Alguma curiosidade no Chile? Não tem dois tipos de diesel, o mesmo diesel é para caminhões e caminhonete, isso a gente estranhou um pouco, né, Nino? Na Argentina já tem os dois tipos. O que mais de curiosidades que a gente pode ter?
Não sei. Bom, pode continuar suas dicas aí que eu tirei o foco. Você estava nas dicas da Argentina, falando dos lugares que são proveitosos para ir. Aí eu... Não, já estou no Chile. Entramos no Chile, fomos para Lagoas Capillas de Mármol, que é lá embaixo. Lá embaixo no Chile foi onde a gente Austral. entrou. Carretera Austral é uma das estradas mais lindas do mundo, mas é um pouco difícil de fazer pelo buraco, terra, né? Enfim. O que mais? Subimos o Chile, fomos para Pucón, Vila Rica, que é um dos lugares que vocês não podem deixar de ir. E fomos subindo o Chile até onde a gente entrou na Argentina de novo. Então, nosso resumão. Preços, custo, Paraguai mais barato, Argentina em segundo e Chile disparado lá em cima, caríssimo. Outra coisa que a gente não gostou no Chile, a gente foi extremamente, eu não vou falar mal recebido, mas não tivemos apoio. Por exemplo, a gente precisa de água, como eu falei da Argentina, né? Então a gente para algum posto, abastece. No Chile eles não dão água. Posto de gasolina, lacram as torneiras, ninguém dá água. E não é só as torneiras de pegar água para motorhome, não. Na Argentina, em todos os postos, eles têm torneiras de água potável e água quente, porque eles têm muito hábito de tomar o mate. Então tem gratuito. Água gelada, água natural e água quente. Quando a gente chegou no Chile, a gente parava nos mesmos postos e as torneiras estavam lacradas e eles vendendo a garrafa de água. E água quente não tinha mesmo. Então são pequenas diferenças. Não é que a gente não gostou do Chile. A gente não conseguia água. A gente vai fazer um vídeo só de falar mal do Chile. Não falando mal, mas a gente não tinha a estrutura que a gente tem com os outros lugares. Então, por exemplo, a água era um desespero pra gente conseguir água, porque a gente andava com um galãozinho, ia no restaurante, pedia, poxa, enche esses 2 galãozinhos. Aí alguém mandava mensagem pra gente, poxa, seja bem-vindo, a gente pedia pra pessoa água. Então a gente ficava mendigando, né, desculpa a palavra, mas mendigando água, porque era extremamente difícil a água. Enfim, então foi um pouco decepcionante essa parte de estrutura de apoio, a gente não conseguia água. O que mais? Acho que é isso. Só, eu acho que era basicamente isso, as dicas de então, lugar. Então, nossa opinião, voltaria para o Chile? Voltaria, mas acho que num outro momento, eu acho, não voltaria agora. Fizemos os lugares que a gente queria. Não temos nada que a gente ficou decepcionado, que não conheceu, então a gente conheceu tudo que queria. E pela dificuldade, pelo preço alto, não vejo sentido voltar para o Chile novamente agora. Pode ser que um dia a gente volte, mas agora não. Talvez eu volte com Vila Rica porque eu achei um lugar muito gostoso de ficar, preparado para o turismo e estruturado, e eles estão tentando virar um ponto forte turístico para outros países, e o foco deles é muito brasileiro. A gente vê muitos lugares já oferecendo em outra língua, já colocando o Brasil como um objetivo de turismo mesmo, como é em São Pedro do Atacama. Em São Pedro do Atacama tinha mais brasileiro do que em Búzios. Quando a gente chega que só tem argentino, paraguaio e uruguaio, lá em São Pedro do Atacama era brasileiro. Era gente falando em português o tempo todo nas ruas, nas lojas. São Pedro do Atacama fica no Chile, amor. É Chile, verdade. Eu tô pensando em então, Pucón e Vila Rica, pelo que eu entendi, está se estruturando para fazer isso e, na minha opinião, está muito mais, anos-luz mais estruturado do que São Pedro do Atacama. Se vocês forem lá no Instagram, vão ver que a gente subiu o vulcão ativo mais alto do mundo, que é o vulcão Vila Rica. Fizemos... Pucón Vila Rica conquistou a gente, fizemos muitas coisas legais. Então dá uma corridinha lá no Instagram que vocês vão ver coisas de Pucón. E é isso, então voltaríamos para alguns lugares mais relevantes, mas acho que não voltaríamos. A Argentina, eu voltaria, conquistou a gente. E Paraguai, infelizmente, a gente ainda conhece pouco. Paraguai a gente foi muito bem recebido também, tudo muito fácil, água, as torneiras de água na praça, igual agora, acabamos de pegar água gratuita, polícia passa, cumprimenta a gente, todos muito bem recebidos. Então Paraguai também gostamos muito, mas não tem muito que a gente gosta, que é a natureza. Pelo menos por enquanto ainda não encontramos. Então aqui é muito prédio, a cidade que a gente está, por exemplo, muito prédio, muito... Não sei como é que tá ficando barulho aí. Bom, é isso. A Aline tá preparando nossa saladinha, já fez aqui. Comida, franguinho. A gente vai almoçar. E a gente queria um pouco dar só a nossa opinião.
Ficou um pouco confuso esse vídeo, na verdade, né? Mas era mais para poder um papo com vocês. A gente vai tentar criar uns podcasts, umas ideias, pra gente poder ir ao longo do ano contando um pouco sobre nossas experiências, sem ser ficar mostrando lugares que lá no Instagram a gente mostra. Então é isso, então é hora do almoço. Muito obrigado. Curte, compartilha. E deixa sugestões de vídeos novos, por favor. Isso. Então muito obrigado, até a próxima. Esse vídeo deu 25 minutos. Eu acho que é suficiente. Então é isso. Valeu, galera. Tchau. Tchau.